Bom, boa tarde, pessoal. Começando mais uma reunião clínica da sexta-feira, né, da equipe da geriatria aqui da FMJ. Hoje a gente tem o prazer e a honra de contar com o professor Dr. Ivan Abrahamian. Dr. Ivan é um professor livre-docente de geriatria da USP, Honorary Fellow University of Groningen, da Holanda, né? Ele é coordenador aqui do nosso serviço de geriatria da FMJ. Tem no seu currículo aí a formação de geriatra e psiquiatra. Doutor Ivan, muito bem-vindo, obrigado pela presença, é uma honra receber o senhor, fique à vontade. Obrigado, Luiz. Muito bom, prazer estar aqui com vocês, né, no nosso serviço. E hoje nós vamos ter um tema aí muito interessante, né? Vamos discutir sobre principalmente o papel das estatinas em idosos, tratamento individualizado, né? Eu começo o título provocativo, né? Sempre, nunca, ou quem sabe, né? Talvez o quem sabe hoje em dia seja uma realidade para a prevenção primária de eventos cardiovasculares ateroscleróticos em idosos, né? Eu vou tentar argumentar isso ao longo, então, dessa minha apresentação, né? Esses são meus potenciais conflitos de interesse, mas eticamente eu vou me distanciar totalmente de todos eles, prometo para vocês. Então, por que falar de terapia com estatinas? Primeiro, estatina é o carro-chefe hoje para prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, e nos últimos 3 anos, de 2020 até o ano de hoje, muitas coisas mudaram em termos de evidência, então a gente tem uma evidência muito mais estruturada. Fora isso, nos últimos 3 anos, a gente vem discutindo achados de estudos de corte em que observaram o efeito das estatinas em prevenção primária de doenças cardiovasculares na população geriátrica exclusiva, tanto em diabéticos como não diabéticos, e esses achados muitas vezes não são acessíveis, né, pelos médicos assistentes, e eu creio que esse, então, seja um tema muito sensível pela importância, pelo volume de prescrição de estatinas, e realmente isso seja do interesse geral, né, de geriatras. Então, eu começo aqui ilustrando, né, o dilema do médico geriatra quando ele tem a possibilidade de prescrever ou desprescrever uma estatina para um paciente idoso, né? Essa figura é extraída de um artigo extremamente interessante, né, do professor Michael Nava e do professor Martin Mortensen, Nava da Yale, Mortensen do Aarhus University, lá da Dinamarca, são autoridades em dislipidemia, que não é obviamente meu caso, mas eu, como médico assistente, eu vivo esse dilema, né? Então, a gente tem nessa figura o que a gente pensa. Então, a gente tem benefícios claros da estatina, redução de eventos cardiovasculares, morte, hospitalização, custos atrelado a terapias invasivas, né? Seja para AVC, seja para IAM. E, obviamente, a gente tem o nefasto mundo que polui a nossa cabeça com relação a potenciais problemas das estatinas, né? Então, problemas musculares, problemas neurológicos, polifarmácia, interação medicamentosa, né, com as estatinas. Então, tudo isso, obviamente, vai estar na nossa cabeça, o risco do diabetes, né? E a gente vai ponderar muito, né? Qual é a evidência de eu dar mais um remédio para uma pessoa que não teve ainda um evento cardiovascular, então eu não estou pensando aqui em prevenção primária, secundária, sem dúvida essa pessoa tem indicação de estatinas, mas eu estou pensando em algo primário, eu quero evitar que ela tenha infarto, evitar que ela tenha morte cardiovascular, evitar que ela tenha AVC. Então é isso que é o nosso foco. E como eu disse para vocês, nos últimos 3 anos a gente teve alguns estudos muito importantes, né? Então, os 2 primeiros são revisões sistemáticas e meta-análise, estudos de corte muito importantes publicados na The Lancet, né? E o de baixo, a minha contemporânea de geriatria na Harvard, a Ariela Orkabi, né? A minha contemporânea da minha época, e ela publicou no JAMA, né, esse estudo muito interessante, né, um estudo gigante, né, mais de 2 milhões de veteranos americanos, toda a rede, né, de veteranos americanos em uso de estatinas, e tem achado muito, muito interessantes para a gente pensar juntos aqui. Então, a gente precisa se atualizar com relação ao uso de estatinas na população geriátrica em prevenção primária. Bom, então vamos refletir um pouco sobre casos reais. Então, eu selecionei 3 casos do meu consultório para a gente refletir um pouquinho nos dilemas que eu passei. Vou transferir um pouco para vocês para a gente discutir as condutas.
Então, quais são os nossos casos de hoje? Então, o JS, 80 anos, independente, ainda trabalha. Ele tem hipertensão, dislipidemia, hiperplasia prostática, ex-tabagista, pouco consumo de álcool, só de final de semana, um pouco. Antecedente familiar muito forte para infarto, muito forte para insuficiência cardíaca, doença coronária, dislipidemia, né? Inclusive casos precoces na família. Drogas atuais, ele usa anlodipina, 5 mg, rosuvastatina, 20 mg, tansulosina, 0,4 mg. Ele nunca teve nenhum evento cardiovascular. O colesterol total dele 180, o LDL 70. E a grande pergunta que ele me fez é, bom, eu estou já com 80 anos, eu andei lendo algumas coisas sobre usar estatinas ou não, e aí, será que eu uso ou não uso? Segundo caso, AP, 82 anos, independente, recentemente usa bengala para mobilidade, né, por uma desmobilidade, por artrose do joelho. Nos seus antecedentes, além da artrose, hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2, ansiedade, câncer de colo tratado, em remissão mais de 5 anos, ex-tabagista. Drogas em uso, losartana, 50 mg, só pela manhã, metformina, 1.000 mg ao longo do dia, sertralina, 100 mg e dipirona, se necessário, para os joelhos. Colesterol total, 240, LDL, 189. Pergunta que ele me fez, bom, e aí, eu estou um pouco preocupado com esse colesterol, eu sou diabético, tenho medo de infarto, e aí, eu uso uma estatina ou não? Uso aspirina ou não? E o último caso, LAO, 83 anos, dependente, usa cadeira de rodas para deslocamentos, inclusive no corredor do meu consultório, ela usa cadeira de roda, ela tem fibrilação atrial crônica, hipertensão, dislipidemia, doença renal crônica, osteoporose, incontinência urinária e uma demência leve em curso nos últimos 2 anos. Drogas, enalapril 20 mg, atorvastatina 20 mg, solifenacina 5 mg, donepezila 10 mg. Teve um erro aqui, varfarina 5 mg e alendronato 70 mg semana. Colesterol total 220 mg, LDL 130 mg. O filho me questiona, eu acho que minha mãe está usando muitos remédios, será que ela precisa usar o anticoagulante? Será que ela precisa usar atorvastatina? Será que ela precisa usar solifenacina porque ela tem fralda? Então, uma das perguntas foi tirar ou não a atorvastatina. Então, como nós podemos individualizar o tratamento da dislipidemia em idosos? A primeira questão, quando a gente pensa em prevenção primária, hoje é muito claro em termos de consenso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no consenso europeu, que a gente tem que estimar o risco cardiovascular do paciente em questão. E estimar risco cardiovascular em pacientes idosos ele pode ser realmente desafiador. Primeira questão que a estimativa de risco cardiovascular, através de calculadoras como a equação de risco acumulado da Sociedade Americana de Cardiologia, ela não é útil depois dos 70 anos e ela não tem nenhum tipo de validação com 80 anos ou mais. Essas calculadoras elas não levam em conta aspectos fundamentais do paciente idoso no atendimento geriátrico, como polifarmácia, fragilidade, comprometimento cognitivo, multimorbidade, que são fundamentais em qualquer equação mínima para a estimativa de sobrevida, por exemplo. Né? E aí, como que a gente estima risco no idoso? Se a gente olhar essa mesma escala e colocar, por exemplo, um paciente de 79 anos sem qualquer outro antecedente ruim ou que desabone ele em termos de risco aumentado, só a idade acrescenta alto risco para esse paciente, 23,5% de um evento cardiovascular aterosclerótico em 10 anos. E se a gente colocar 65 anos? Né? Então, eu fiz essa brincadeira também. E com 65 anos, esse paciente já tem uma indicação de estatina, ele tem 8,1%, ele tem um risco intermediário, só 65 anos. Ou seja, quando você entra na terceira idade, você já tem um risco intermediário. Né? Então, teoricamente, por essas escalas, todos os idosos, ou seja, sempre, eles deveriam utilizar estatinas. Mas veja, essas escalas, elas olham sobrevida. Então, elas têm uma base muito forte na sobrevida das pessoas, independente se elas têm características geriátricas ou não. E qual a alternativa que a gente poderia pensar? Então, uma alternativa que o mundo cardiovascular da pesquisa tem visto é talvez a fragilidade.
a fragilidade possa ser uma mensuração muito mais sensível de sobrevida desses pacientes, e ela pode complementar justamente o que as escalas e as calculadoras não dão hoje para a gente, que seria uma sobrevida um pouco mais adequada para o paciente geriátrico em questão. Então, aqui um trabalho muito interessante que eu convido vocês a verem, de 2019, no nosso Journal of Gerontology Biomedical Series, né, da minha colega Ariana Orcabila, da Harvard, né, que ela simplesmente olhou 2 milhões de veteranos, né, um banco de dados integrado dos Estados Unidos, e é muito interessante que nos anos para cá, todos esses pacientes têm índice de fragilidade feito. E aí ela olhou simplesmente o índice de fragilidade desses pacientes, e a primeira questão que ela fez, ela validou isso como um proxy de mortalidade, ou seja, uma variável de sobrevida, né? E vocês conseguem ver isso no gráfico à esquerda. Então, quanto maior a fragilidade do indivíduo, maior o risco de morrer, né? Então, menor a sobrevida. E quando a gente olha essa tabela na nossa frente, eu queria muito que vocês refletissem os quadrados vermelhos que eu marco aqui. Quando a gente pensa em sobrevida, que é o que a gente quer, quando a gente pensa em dar uma estatina para prevenção primária de evento cardiovascular, a gente está pensando em quantos anos essa pessoa tem, né, para frente, né, de vida, né? Será que vale a pena entrar com alguma coisa que reduza algo que mate ela mais cedo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o indivíduo homem com 85 anos ou mais, sem fragilidade, ele tem 6,4 anos de sobrevida, médio. Se a gente olha o indivíduo com 65 anos, ou seja, muito mais jovem, tá? Mas com muita fragilidade, um índice acima de 0,4, esse indivíduo tem 4,6 anos de sobrevida. Ou seja, a idade em si não vale nada se você pondera só a idade para prescrever uma estatina pensando numa prevenção primária. Então, você deveria, no mínimo, ponderar a fragilidade. E comprometimento cognitivo? Não sei. E índice de multimorbidade, fora o índice de fragilidade? Também não sei. O que a gente sabe hoje é que se a gente utilizar o índice de fragilidade, é uma boa ferramenta para você refletir junto ao seu paciente se realmente vale a pena você entrar com uma medida preventiva que some, né, em polifarmácia. Muito bem. Então, primeira mensagem é, talvez idade não seja o proxy necessário, né? Talvez a gente tenha que usar uma medida que hoje é a fragilidade, em termos de índice de fragilidade, amanhã pode ser um comprometimento cognitivo leve, a gente ainda não tem uma validade, mas o que a ciência mostra, pelo menos de evidência, é o índice de fragilidade. Bom, próxima pergunta seria qual que é a evidência, né, do colesterol elevado linkando ao risco aumentado de doença aterosclerótica. Afinal de contas, a estatina vai reduzir ali 40% do LDL. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena reduzir 30% do colesterol total? Bom, esse slide é super antigo, ele me persegue ao longo de 20 anos de profissão, né? Eu guardo ele com muito carinho, né? De um professor que me deu aula lá atrás. Esse é o slide famoso do estudo Framingham, ele tem basicamente a minha idade de profissão, e o que ele mostra, na verdade, é no eixo Y, é o risco baixo, médio e alto de doença cardiovascular combinada, infarto, AVC e morte cardiovascular, e pelos níveis de LDL no eixo X e no eixo Z, os níveis de HDL. Percebo que quanto menor meu HDL, ou quanto maior o meu LDL, maior o meu risco cardiovascular. Isso é clássico, vocês já sabem disso. Mas e os idosos em si, né? Principalmente os mais idosos, acima de 75 anos, por exemplo, né? O que a gente consegue olhar na população americana, naqueles mega estudos populacionais, aqui as ondas 2015 e 2016 do NHANES, e o que a gente consegue ver é que pelo menos 10% dos idosos têm colesterol alto, sejam homens ou sejam mulheres. A gente percebe aqui uma média, vocês podem ver aqui 12,5% do total de pacientes com 60 anos ou mais tem colesterol alto, ou seja, é um alvo terapêutico das estatinas. A grande questão é, bom, será que ter colesterol alto me coloca em risco para a morte, por exemplo? Porque aquelas escalas de cálculo, elas te dão a chance de você ter um evento e morte, né? Muito bem, parece que sim, né? Então, se a gente olha esse estudo, né, da Scientific Reports de 2019, a gente tem que o colesterol e a morte, ele tem uma distribuição
em faixas diferentes do envelhecimento, né? Para a esquerda, mais jovens, para a direita, os mais idosos, acima de 75 anos, uma curva em J. O que é uma curva em J? Se a gente pega, por exemplo, menos que 160, 180 de colesterol, né? Independente da faixa etária mais jovem ou mais velha, a gente tem um aumento da mortalidade. Se a gente pega um colesterol bem mais elevado, acima de 240, 250, a gente também tem um aumento de mortalidade. Como que a gente interpreta essa evidência? Eu vi várias reportagens na época, né, em 2019, interpretando muito errado essa evidência aqui. A gente interpreta da seguinte forma: o colesterol alto mata mais. Ponto. Mas e o colesterol baixo? Por que ele mata mais? Gente, quem tem colesterol baixo sem medicação ou com medicação? Duas situações. Ou a pessoa ela tem várias doenças crônicas, ou essa pessoa ela tem vários problemas, seja fragilidade, desnutrição, multimorbidade, doenças terminais, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, condições que normalmente levam à baixa do colesterol. Então, muitas vezes o colesterol aqui é um bystander, que a gente fala, ou seja, ele está ali como um trem, né, alguém dentro de um trem que está olhando a paisagem por fora, mas não está sentindo o vento na cara, né? Então ele não está vendo o impacto da passagem, né, do trem em si. Eu só estou vendo a paisagem passando por fora, né? Então o colesterol simplesmente ele é um adjuvante aqui. Mas o que para nós importa é que com o aumento do colesterol, independente se eu sou o idoso mais jovem ou mais velho, eu morro mais. Muito bem. Bom, ok para a morte. Qual a evidência para o aumento do risco da doença cardiovascular aterosclerótica? Então, esse é um estudo muito grande de uma corte dinamarquesa, né, do professor Mortensen, publicado na Lancet em 2020, em que a gente consegue observar que, infelizmente, a gente tem duas notificações aqui muito importantes. Que o LDL, especialmente o LDL elevado, ele aumenta muito o risco das doenças cardiovasculares e a idade realmente é um epicentro para a ocorrência desses eventos, e a idade é ligada ao aumento do LDL. Ou seja, o aumento do LDL ele tem uma curva crescente ao longo dos anos e ele aumenta o risco do desenvolvimento da doença cardiovascular. E a terceira idade é aonde você vai ter a maior prevalência disso. Parafraseando o que a gente tem de publicação até 2023, eu convido e desafio vocês a olharem desde os primeiros estudos lá atrás. Por exemplo, a gente vai ver o Heart Protection Study, o ASCOT, a gente vai ver o All-HAT-LLA, a gente vai ver vários estudos daqui para frente, mas todos eles, se vocês entrarem nos papers e derem uma olhada, quantos por cento dessa população aqui são mais idosos, 75 anos ou mais? Vocês vão ver que 20% da amostra 70, 75 anos ou mais. Quantos por cento dos eventos notificados são de 70 anos ou mais? 50% dos eventos. Ou seja, claramente, desde sempre, a gente sabe que existe uma prevalência maior de doença cardiovascular na terceira idade. Quanto mais velha a gente fica, maior essa incidência. E nesse mesmo estudo, uma coisa que é muito interessante para mim, é o highlight desse estudo, foi o cálculo matemático de quanto de LDL que a gente precisa ponderar, ou seja, para diminuir com uma estatina, com atividade física ou com dieta, para a gente diminuir o nosso risco. E aqui está a resposta, né? Quando a gente olha o risco dos pacientes crescentes com a idade, a gente tem que a cada 39 miligramas por decilitro de LDL, a gente aumenta o risco em 20%. Tá? Então, se eu dou, por exemplo, uma atorvastatina, que vai mais ou menos baixar em torno de 40 miligramas por decilitro, médios, né, um paciente, a gente está diminuindo em 20% a chance dele ter um infarto. É muita coisa. A gente tem que realmente ponderar essa evidência, né? Eu convido vocês também a darem uma olhada no estudo do Silverman, publicado na JAMA em 2016, que é um apanhado da evidência do tratamento de terapias antilipêmicas e o impacto na redução do risco de doença aterosclerótica cardiovascular. Aqui tem vários achados interessantes, mas eu destacaria a relação linear entre a diminuição do LDL e a redução do risco cardiovascular. Como a gente interpreta esse gráfico, né? Então, a gente está vendo aqui uma relação linear
entre as terapias em que a gente tem evidência. Hoje, eu destaco aqui em vermelho as estatinas. Por que eu destaco as estatinas? Porque ela tem 25 clinical trials, é onde a gente tem maior evidência. Obviamente, se a gente pegar, por exemplo, o que a gente sabe de evolocumab, por exemplo, um dos mais estudados, o PCSK9, por exemplo, né, que é muitíssimo caro, mas altamente eficaz em termos de redução de evento e redução do LDL, mas a gente tem 2 trials, o Fournier, por exemplo, né, um dos trials. Então, a gente tem, obviamente, coisas que estão hoje agregando em maior potência de redução, né? A cirurgia metabólica, outro exemplo, mas, obviamente, ainda muito menos estudado e, principalmente, menos estudos com idosos e muito menos estudos a longo prazo. Então, se a gente olhar em termos de potência e de balanço com a evidência, a gente tem que as estatinas realmente elas têm uma redução muito interessante no LDL e essa redução proporcionalmente reduz a chance da gente ter uma doença aterosclerótica. Se a gente olhar aqui nesse gráfico ali, onde estão as estatinas em vermelho, a gente tem justamente aqui uma média de 20% de redução de risco dos eventos, então a gente tem aí 20% de redução ou 1,80, vamos dizer assim, de ocorrência desses eventos, ou seja, 20% a menos, e a gente tem aí uma diminuição muito expressiva do LDL colesterol, se a gente for olhar mais ou menos uma redução aqui em torno de 40, pelo menos, miligramas por decilitro, né? A escala está em milimols, mas é a tradução mais ou menos para miligramas por decilitro. E qual é a evidência, então, de tratamento em idosos? O que os clinical trials, os ensaios clínicos mostram para a gente, né? Então, obviamente que a maior parte desses trials que vem desde 1998, onde foi publicada a primeira evidência com a população idosa, né? Esses trials eles são focados nas estatinas, né? Aqui um paper muito interessante para vocês da residência lerem, né? Um paper de Mickels e colaboradores, um artigo de revisão sobre terapias antilipêmicas publicado em 2019 no New England Journal, se vocês quiserem um prazer, eu posso fornecer para vocês. Eles revisam amplamente, profundamente todas as terapias antilipêmicas e a gente consegue ver que, basicamente, onde você tem a maior translação entre a farmacologia clínica e experimental para evidência e ensaio clínico são as estatinas. Então, ela primeira é o carro-chefe, é o gold standard em termos de tratamento para redução de risco cardiovascular, seja em prevenção primária, seja em prevenção secundária. Então, tudo que eu for falar, muito agora, vão ser sobre as estatinas, né? Então, em 1998, a JAMA publicou o estudo APECAP StatsCap, com mais 6 mil pacientes, mas infelizmente entre 40 até 73 anos. É muito arbitrário por que eles cortaram 73 anos, mas obviamente desses 6 mil e tantos pacientes, a gente tem 21%, né, dessa corte acima de 65 anos. Apesar de ser uma população média jovem, né, 58 anos, ser jovem para geriatra, né, metade desses pacientes foram tratados com lovastatina, né, 10 a 20 miligramas, e o que se observou, 37% de redução de risco combinado, né? Infarto, angina e morte cardiovascular. Isso realmente é algo relevante, é algo importante, né? O primeiro estudo que olhou um pouco mais para a população acima de 70 anos foi publicado em 2002, então a gente está dando um salto já aqui para 2002, publicado na Lancet, o Heart Protection Study, uma população muito mais robusta do Reino Unido, mais de 20 mil pacientes, né? Esses pacientes já com doença cardiovascular. E foi o primeiro estudo, apesar de ser um estudo misto, prevenção primária, prevenção secundária, mas realmente uma inclusão muito mais robusta dos mais idosos, acima de 70 anos, pelo menos 75 anos. E nesse estudo, né, utilizando simvastatina, 20 a 40 miligramas, né, mais ainda com 40 miligramas do que com 20, a gente tem dois desfechos interessantes, né? A redução muito expressiva do LDL e do colesterol total e também a redução dos eventos cardiovasculares nessa população. Então, de uma forma expressiva, aí, 25% de redução de evento cardiovascular. Em seguida, a gente tem um downgrade da evidência, a gente tem uma publicação do All Hats, um estudo bem grande, bem multicêntrico americano, é um estudo muito famoso
para a terapia antihipertensiva, né, com diuréticos principalmente, mas ele tem um braço de terapia lipêmica e que deu muito errado, né? Eles incluíram uma população muito estranha, né, porque a gente não tem muita explicação do porquê aconteceu o que aconteceu no All-Het, mas a população teve uma redução de LDL muito pequena, então foi algo muito estranho, um N também insuficiente em termos de estatística e, obviamente, o resultado foi uma não redução primária de eventos cardiovasculares, sejam em pacientes mais jovens, de 40 até 65 anos, e aqueles com 65 a 75 anos também a gente não teve nenhum tipo de redução. Esse talvez foi o único estudo que deu errado. Na sequência dele, em 2011, foi publicado o ASCOT LLA, com 10 mil pacientes adultos, né? O ASCOT é um estudo misto Escandinávia, Estados Unidos, né? Com uma média aí de 71 anos, então uma média um pouquinho mais elevada. E o que é interessante do ASCOT é que eles não permitiam a entrada de pacientes com dislipidemia. Então, eles só admitiam pacientes com hipertensão, mais 3 fatores de risco cardiovascular. Então, é importante a gente entender aqui 2 aspectos interessantes. Não deixavam entrar dislipidêmicos, no entanto, só entrou gente com alto risco, né? É uma hipertensão mais 3 fatores de risco. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade e tabagismo. Quer dizer, é uma pessoa que tem um risco realmente importante. Uma outra coisa que eu queria destacar, como destaque nesse trial, que eu particularmente gosto, e que eu ouço às vezes algumas pessoas, recentemente eu ouvi uma pessoa escolarizada falando que a atorvastatina 10mg era homeopático, eu discordo totalmente, né? Se a gente olhar, por exemplo, um estudo desse, né, com uma população muito bem calculada, a atorvastatina 10mg é um remédio, é um belo remédio, aliás, né? A gente tem uma redução aqui de mais de 30%, né, de infartos não fatais e doença cardiovascular fatal, né? Isso realmente é expressivo. E mais expressivo ainda quando a gente divide as curvas, né, em uma população menor e maior que 65 anos. Quando a gente olha a população acima de 65 anos comparada com o placebo, a gente olha aqui o gráfico à esquerda da nossa tela, né? Então o que é azul é o placebo, o que é vermelho é uma população idosa, a gente percebe realmente uma redução, né, de evento coronariano importante, infarto não fatal. Então, realmente, isso funcionou numa população, lembrando, de altíssimo risco. Então, mesmo uma dose baixa de uma estatina como a atorvastatina, a gente tem, às vezes, um grande benefício. Tá? Bom, e nos diabéticos? Né? Os diabéticos, eles são uma população interessante, por isso a gente lê, por exemplo, os consensos, eu vou passar nos consensos com vocês no final dessa aula de hoje, né, o que os consensos dizem para a gente tem que realmente os diabéticos são uma população de maior risco, né? São uma população em que a aspirina e as estatinas sempre tem uma carga um pouco mais pesada em termos de talvez seja bom prescrever mesmo acima de 75 anos, né? A gente vai ver melhor essas mensagens. Então, aqui uma evidência interessante dos diabéticos idosos, né? Então, o estudo CARDS, né? Então, um estudo traduzindo, né, a colaboração através da prescrição de atorvastatina para pacientes diabéticos, né? Esse é o acrônimo do CARDS. Um estudo que envolveu aí quase 3 mil adultos diabéticos, 40 a 75 anos. Acima de 65 anos, 1.129 pacientes, ou seja, praticamente metade do trial que eu falo para vocês, né? Tem muito idoso nesses trials. E prescrição exclusiva atorvastatina 10mg. Novamente, redução de risco 38%. Então, se a gente olhar o ASCOT e se a gente olhar o CARDS, por exemplo, 37%, 38%, atorvastatina 10mg, diabéticos em um, alto risco em outros. Olha a mensagem quando começa a ficar clara para nós, né? Mesmo estatina em baixa dose, para prevenção primária, nos parece algo interessante. Parece que realmente a gente tem um impacto importante. Muito bem. E qual foi o primeiro estudo com idosos? Né? Foi o PROSPER. O PROSPER foi publicado também no ano de 2002, né? No mesmo ano do Heart Protection Study, e o PROSPER foi desenhado para idosos. Então, aqui é uma população idosa, entre 70 e 82 anos, um estudo basicamente de prevenção primária, né? Em que a gente tem aqui com a pravastatina, que não é um remédio que a gente utilize aí tanto na nossa prática, 20 a 40 miligramas, uma redução de 15% de eventos combinados, infarto, AVC, morte cardiovascular. Então, 15% de redução
com pravastatina 20 a 40 miligramas numa população realmente geriátrica, 70 a 82 anos. Tá? Então, realmente, a primeira evidência de prevenção primária é com sucesso. E que mais a gente tem? A gente tem mais algumas coisas, né? Talvez não como a gente gostaria, né? Como o Prosper, uma população totalmente geriátrica, e lembrando que o Prosper não levou em consideração características importantes como polifarmácia, fragilidade, comprometimento cognitivo, né? Naquela época a gente ainda não falava do desenho do estudo mais complexo na população geriátrica. E aí vem o famoso, emblemático, como que a gente pode falar, pilar, né, de prevenção primária em doença aterosclerótica, o estudo Júpiter. Lembrando que o estudo Júpiter não é exclusivo da população idosa, mas quase metade do estudo Júpiter são de idosos. Por que o estudo Júpiter é tão famoso? O estudo Júpiter utilizou rosuvastatina 20 miligramas, foi um estudo extremamente bem feito, muito cêntrico, elegante, muito grande, né? Um poder muito adequado, e talvez seja o estudo que mais conseguiu reduzir evento, 44% nos usuários de rosuvastatina, um NNT de 25, ou seja, a cada 25 pacientes você conseguia a redução de um evento combinado, seja infarto, AVC, morte cardiovascular, né? Então, realmente, algo muito emblemático. Bom, mas vamos então olhar características geriátricas dentro do estudo Júpiter, né? E aqui, eu acho que talvez o estudo que mais consiga falar isso para a gente é o estudo publicado na Circulation em 2017, que não só olhou o Júpiter, mas viu o primo do Júpiter lançado mais ou menos temporalmente na mesma época, que era o Hope 3, ou Hope 3, como queiram falar, que também tem mais ou menos o mesmo desenho do Júpiter, muito parecido, mas utilizou uma dose menor de rosuvastatina, utilizou rosuvastatina 20 miligramas. E o que é muito interessante, também tinha basicamente 50% de uma população idosa. E, muito bem, e nessa publicação de Ritka e colaboradores, o que eles fizeram basicamente foi perguntar sobre o efeito na população mais jovem versus na população mais velha, tendo como base as análises do Júpiter e do Hope, porque ambos tiveram mais ou menos o mesmo resultado e utilizaram a mesma droga, dita rosuvastatina, 10 ou 20 miligramas. E o que eles viram aqui? Que independente se eu tenho pacientes com menos de 65 anos, entre 65 a 70 anos, por que essa pergunta é importante? Porque é onde a gente tem uma concentração de evidência maior, e como vocês vão ver no final da minha aula, onde os consensos permitem a indicação de estatinas, ou naqueles acima de 70 anos, em que os consensos deixam totalmente em aberto o poder de decisão. Em ambas as três faixas, a gente tem uma redução adequada e semelhante, mais ou menos semelhante. Vejam ali, antes dos 65 e acima dos 70 anos, a gente tem basicamente 25% de redução nos dois grupos, tá? Em termos de eventos cardiovasculares combinados, infarto, AVC, morte não cardiovascular. Então, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, sejam eles mais jovens, sejam eles mais idosos. E aí eu fiz um corte, tá? Eu tenho esses estudos aqui para quem quiser ler, mas eu fiz um corte da discussão, tá? Então eu vou parafrasear, fazer um quote aqui dos autores, né? E vamos ler um pouquinho aqui, interpretar isso que é muito interessante, para vocês não acreditarem no que eu digo, mas sim que está escrito ali pelos próprios autores, né? O que eles dizem é assim, traduzindo, né? Então, as maiores taxas de evento estão naqueles acima de 70 anos de idade, seja a ocorrência de AVC, infarto, né, morte cardiovascular, são justamente na população acima de 70 anos, e que justamente acima dessa população a gente tem reduções de risco relativo expressivas e também reduções absolutas de risco nessa população associados ao tratamento com estatina. E o número necessário para tratar desses pacientes idosos, ele é comparável aos pacientes mais jovens, tá bom? Então, realmente enfatizando o papel da não inferioridade dos pacientes mais velhos e dos pacientes mais jovens. Muito bem, mas aqui a gente está numa aula trazendo polêmica, e se tudo fosse tão claro, eu não estaria aqui falando de um tema polêmico. Em 2019, foi publicado na The Lancet um grupo muito influente, o Cholesterol Treatment Trialists, que basicamente reviu
28 ensaios clínicos de terapia antilipêmica, né, não só com estatinas, envolvendo 186 mil participantes, sendo 8% desses pacientes acima de 75 anos. E o que eles lá encontraram? E aqui é a grande pedra no sapato do Ivan, eu não sei se vai ser de vocês, mas esse é um estudo muito importante, muito bem feito, né? Uma revisão sistemática muito bem feita. E vejam aonde eu marco em destaque nesse gráfico de árvore de meta-análise aí. Aquela população acima de 75 anos, a gente observou uma redução de eventos combinados cardiovasculares com terapia antilipêmica de forma não significativa. A gente teve 8% de redução, mas veja ali que passa pelo número 1, ou seja, você sai da redução e você vai para o aumento, né? Então, isso quer dizer, isso é um achado não significativo, né, em termos estatísticos, né? Veja lá o intervalo de confiança 0,73 a 1,16, então passa pelo número 1, né? Então tem uma nulidade de interferência de tratamento, né? Então, realmente, a gente não tem uma evidência na população acima de 75 anos. Sobe um pouquinho. Olha entre 70 e 75 anos. A evidência disso é marginal. Ela belisca 1, ó, ela vai até 1,01. Formalmente, em termos estatísticos, isso é um resultado não significativo, né? Porque a gente tem uma boa parcela dessa população que simplesmente pode ter um aumento, né? Um aumento discreto, mas um aumento dos eventos, tá? Então, realmente, isso é uma questão aí importante para a nossa reflexão, e essa evidência hoje é a pedra no sapato de quem entende de evidência científica, para não sair aí recomendando amplamente o uso de estatinas acima de 70 anos para prevenção primária. Guardem muito essa mensagem desse slide, que eu vou voltar um pouco isso mais para frente. Muito bem. Recentemente, em 2020, foi publicada uma outra revisão sistemática e meta-análise por um grupo muito influente. Vejam os nomes ali, olha, pais da cardiologia moderna, Eugene Braunwald, Mark Sabatine, Christopher Cannon, né? São vários que eu vi dando aula já nos Estados Unidos, principalmente, são caras de referência na cardiologia. Eles conduziram uma revisão sistemática, uma meta-análise muito interessante entre 2015 a 2020, começo de 2020, fazendo justamente a pergunta: qual é a evidência de benefício de redução de evento cardiovascular a partir de terapias antilipêmicas? Vejam, aqui estão incluídos ezetimibe, veja ali o estudo Utopia, é um estudo japonês, isso utilizou ezetimibe, 10 miligramas. Veja o estudo Fourier, usou o MAB, né, o evicolumab, né, para terapia antilipêmica, então não é só estatina. A pergunta deles é: terapias antilipêmicas reduzindo LDL reduziriam eventos cardiovasculares ateroscleróticos naqueles acima de 75 anos? Essa foi a pergunta dessa revisão. Vem de estudos recentes, 2015 a 2020, 5 últimos anos, né, a partir da publicação, né? E qual foi a resposta? Sim, uma redução de 26%. Só para colocar um pouco mais de fogo aqui na nossa panela, tá? Então, eu mostro algo aqui de 2019, negativo, e aí eu mostro agora em 2020, envolvendo outros tratamentos não estatinas, algo positivo, tá? Para a gente refletir um pouco junto. Bom, essa revisão sistemática, para mim, ela foi sensacional, porque ela perguntou também se, quando a gente comparasse tudo que a gente tem desse intervalo de tempo, 2015 a 2020, para os jovens, se os idosos teriam alguma inferioridade, ou seja, reduz evento, mas reduz menos do que na população jovem. Adivinha qual foi a resposta? Praticamente, em termos estatísticos, quase nada. A gente sai de 26% na população idosa e a gente vai para 15% na população jovem. Se a gente olhar em termos de valor absoluto, alguém vai levantar a mão e falar: não, peraí, a população geriátrica é melhor, então. Você consegue reduzir mais evento nessa população? Sim, mas olhando um pouco a estatística, a gente consegue ver que as terapias não estatinas, né, elas têm um intervalo de confiança bem amplo. Então, você vai ter pessoas que vai reduzir muito e pessoas que vai reduzir bem menos. Então, eu seria um pouco humilde na minha interpretação.
eu diria que não existe inferioridade entre as populações, tá bom? Essa é a minha interpretação, eu e Ivan interpretando esse trabalho. Muito bem, 2019 diz que não, 2020 diz que sim. Bom, e aí? Eu quero sair daqui, além de cansado, eu quero sair com alguma mensagem para minha casa. Bom, se os ensaios clínicos não têm a força suficiente, o que a gente tem que olhar? O nível abaixo de evidência. Estudos de corte de grandes populações de prazo longo. E aí, aqui, a gente vai olhar para essa corte espanhola, né? Uma publicação aí super recente, 2018, idade média 81 anos, maior parte mulheres acima de 60%, pacientes diabéticos, sem evento cardiovascular aterosclerótico prévio, entrada acima de 75 anos, olha que estudo geriátrico, tá? Para efeito comparativo, se admitiu metade da corte pacientes não diabéticos. E o que a gente vê de resultado? Duas perguntas aqui. Aparecer uma doença aterosclerótica, infarto, AVC, ou morte geral, não só cardiovascular, mas simplesmente morte. E o que a gente olha, então, nesses dois grupos? A nossa esquerda, não diabéticos, a nossa direita, diabéticos, todos acima de 75 anos. Como que a gente interpreta esses gráficos, pessoal? Essa linha cinza em corte de 1 é justamente acima disso. A gente tem o aumento do risco, abaixo disso a gente tem a diminuição de risco cardiovascular. E o que a gente olha em termos desse estudo, né? Então, a gente consegue ver que realmente, na população diabética, né, aqueles usuários de estatina, a gente tem uma redução bem prolongada do risco cardiovascular, né? Perdão. Vejam aqui, a gente tem, até uma idade avançada, a gente tem tanto a redução do evento cardiovascular, quanto a gente tem uma redução de morte geral, se a gente comparar com aqueles não diabéticos. Então, se a gente deduzir isso como uma prevenção primária desse estudo de corte, né, longitudinal, a gente realmente tem ali uma evidência de benefício nessa população espanhola de 46 mil pessoas. Obviamente, alguém de vocês pode falar, bom, então se eu não tenho diabetes, talvez a evidência disso não seja tão favorável. Concordo. Bom, mas vamos para a França. E aí vamos olhar uma população ainda maior, de 120 mil participantes que tinham diabetes, mas também não tinham diabetes. E a grande pergunta foi a seguinte: todos esses pacientes tinham mais de 75 anos e, seguindo os guidelines, foram desprescritos de estatina. Então, basicamente, aqui a gente tem um grupo tomando estatina para prevenção primária e um outro grupo em que a estatina foi descontinuada, né? E a pergunta que eles fizeram, naqueles que se parou as estatinas e se acompanhou ao longo do tempo, esses pacientes acima de 75 anos, né, sem evento prévio, o que aconteceu com os não usuários de estatina? Aumentaram em 33% a chance de AVC, infarto e morte cardiovascular. Tá? Ou seja, aqueles em que tiveram a sua estatina desprescrita, acima de 75 anos, franceses, segmento mínimo de 2 anos, tiveram um aumento da ocorrência de transtornos cardiovasculares ateroscleróticos em 33%. E, finalmente, eu volto para minha colega Ariela Wakabi, com a sua mega corte de veteranos americanos. Aqui, uma publicação da JAMA, bem recente, né? Mostrando, então, resultados de mais de 300 mil pacientes com segmento aí longitudinal, em que a sua pergunta foi justamente naqueles sem doença cardiovascular aterosclerótica prévia, em que se utilizasse estatinas, né, se estivesse utilizando as estatinas, o que acontece ao longo do tempo com morte global e com morte cardiovascular nos usuários de estatina. E nessa corte americana de veteranos, a gente tem uma redução de 25% de morte global e 20% de morte cardiovascular. Isso realmente também é interessante quando a gente olha para evento cardiovascular aterosclerótico composto, infarto, IAM, a gente também tem uma evidência positiva numa redução de 8%,
No entanto, a gente não tem uma redução quando a gente estratifica para infarto e AVC. E, obviamente, quando a gente faz essa estratificação, o poder do estudo cai bastante. Então, essa é uma crítica potencial nesse estudo. No entanto, quando a gente estratifica esse paciente em vários níveis, né? Seja por grupos etários, sexo, raça, diabetes, demência, artrite, a gente não tem diferença desse favorecimento em redução de mortalidade ou na redução de evento aterosclerótico cardiovascular composto, tá? Independente da característica desses pacientes americanos, sejam diabetes, seja artrite, demência, etc. A gente não tem nenhum tipo de inferência negativa para esses pacientes. Então, o que os estudos de coorte mostram é que se você tem mais de 75 anos, se você tem diabetes ou mesmo não diabetes, tomar estatina em termos de prevenção primária, aparentemente tende a reduzir a sua morte global, a sua morte cardiovascular e a ocorrência de doenças ateroscleróticas. Muito bem, mas eu estou no consultório e eu não vou me basear só nos estudos de coorte da França, dos Estados Unidos, da Espanha que você mostrou. Eu também adianto que existe um italiano também, um estudo de coorte bem grande com o mesmo resultado positivo. Que eu não vou ter tempo de mostrar hoje para vocês. Mas eu estou no consultório e eu quero ter alguma coisa individualizada. O que eu poderia fazer? Né? Existe alguma evidência para eu individualizar ao máximo o meu paciente? Sim, existe. Talvez o score de cálcio seja uma alternativa. Né? Então, o que a gente tem com pacientes idosos, doença coronariana e score de cálcio? Né? Então, a gente sabe que conforme a gente envelhece, obviamente o nosso score de cálcio sobe. Né? A gente pode ver o gráfico aqui à nossa esquerda, em que metade dos pacientes entre 75 e 84 anos tem um score de cálcio muito alto, acima de 100, algo expressivo, né, em termos de risco cardiovascular. Muito bem, mas o que é muito interessante nesse estudo é a gente calcular a incidência da doença aterosclerótica, realmente infarto, AVC, justamente naqueles pacientes idosos recebendo, né, estatina com diferentes níveis de calcificação coronariana. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqueles pacientes sem estatina, com score acima de 0, e a gente compara aqueles pacientes recebendo estatina com score acima de 0, a gente tem uma diferença estatisticamente significativa na ocorrência de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Então, se muitas vezes eu tenho um paciente, seja ele, então, não diabético, vamos pegar um caso mais típico do consultório, ele não é diabético, e você está pensando, será que eu dou ou não a estatina para ele, porque ele tem 78 anos, ele é hipertenso, será que ele merece ou não? Muitas vezes, se ele tiver um score de cálcio alterado, isso pode levar você numa tomada de decisão um pouco mais corroborada. Muito bem, mas estatinas, elas aparentemente parece que me trazem também alguns malefícios, né? Será que isso é verdade? Bom, a gente tem hoje, talvez desde 2016, uma publicação emblemática na The Lancet, né, que tentou resumir todos os efeitos colaterais ruins das estatinas. Hoje a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Então, em ensaios clínicos, a gente percebe que a observação de efeitos musculares basicamente não tem diferença com os usuários de placebo versus os usuários de estatinas. A gente sabe hoje que existe um efeito nocebo muito grande, né? Se você perguntar ativamente para o paciente, olha, você está tomando estatina, você tem dor muscular, a tendência desse paciente é de 60% ter uma resposta positiva, né? Enquanto que, se você simplesmente não perguntar absolutamente nada e só deixar o paciente reportar questões, 90% desses pacientes vão ter alguma queixa muscular em algum grau, né? A gente sabe também que a prescrição das estatinas não tem uma associação com uma disfunção física ou com uma disfunção na sua mobilidade, né? E que a ocorrência dos eventos diretamente relacionados com estatina, seja miopatia, rabdomiólise, hepatotoxicidade, são eventos realmente muito incomuns. E aqui eu incluo também o próprio diabetes, né, que é um medo constante, teoricamente um medo elevado, né, inicialmente reportado, mas que ao longo dos anos a gente viu que esse efeito de longo prazo ele é realmente muito, muito pequeno e que ele é mais expressivo naqueles pacientes já pré-diabéticos com alto risco para o desenvolvimento de diabetes. Muito bem, e para então terminar, eu queria também
repassar um pouco das alternativas às estatinas, né? Então, a gente tem um único estudo que tem um desenho de pacientes muito idosos, que é o UTOP, um estudo japonês, né? A entrada, pacientes acima de 75 anos, com prescrição de ezetimibe, 10 miligramas versus placebo, né? Em pacientes pré-selecionados, intolerantes às estatinas. Então, para você entrar acima de 75 anos, intolerância comprovada às estatinas, mesmo que seja subjetivo, você entrava no braço de tratamento. E muito interessante ver uma redução de 34% de evento combinado cardiovascular naqueles usuários de ezetimibe. Tá? Então, fica aqui a mensagem. Obviamente, é uma corte de um ensaio clínico de pacientes do Japão, né? Totalmente diferente da nossa população, mas redução expressiva do desfecho composto aterosclerótico. Então, isso realmente para nós é interessante saber. Existem outros estudos com cortes de idosos, principalmente dedicadas a HDL e triglicérides, né? Outras dislipidemias, eu só estou citando o tema da aula, não é esse. A gente está realmente mais focado nas estatinas, mas como vocês podem ver, tem poucos estudos. A gente não tem grande conclusão. E o futuro, né? O que o futuro reserva para nós? Bom, o futuro reserva mensagens muito interessantes a partir do final desse ano, dezembro de 2023, até dezembro de 2026. Em dezembro de 2023, a gente vai ter a publicação do STAR-RE, um estudo australiano multicêntrico desenhado para uma população em uso de atorvastatina, 20 a 40 miligramas, acima de 70 anos, e com desfechos geriátricos, demência, fragilidade, perda funcional, né? Muito, muito interessante, e que a gente vai conseguir uma resposta melhor através de um ensaio clínico grande o suficiente para tentar ver se prevenção primária com atorvastatina seja benéfico para a população acima de 70 anos. E no final de 2026, a gente vai ter a publicação do Preventable, um estudo multicêntrico americano, com uma população também recebendo atorvastatina 20 a 40 miligramas, mas com mais de 75 anos, e com basicamente o mesmo objetivo em termos de desfecho primário, né? Prevenção de demência, morte, perda funcional e desfechos combinados. Vamos ver, né? Porque, infelizmente, hoje há muita dúvida, né? na prescrição das estatinas para prevenção primária, especialmente acima de 75 anos, é o que hoje a gente tem de forma mais emblemática, né? E o que os ensaios clínicos, resumidamente, nos dão aqui como mensagem principal é que, segundo o guideline do Colégio Americano ou da Associação Americana de Coração, existe realmente aí uma dúvida, né, em que aqueles acima de 75 anos eles seriam uma evidência 2B para uma prescrição de estatina para uma prevenção primária, enquanto que seria uma classe 1 naqueles pacientes até 75 anos e com risco maior ou igual a 7,5%. Então, a gente pode concluir que uma grande parte desses pacientes entre 60 e 75 anos, eles têm uma evidência muito positiva para a prescrição de estatinas, ao contrário daqueles acima de 75 anos, né? O USP-STF, né, americano, ele deixa basicamente um grade B, aí, uma decisão compartilhada, para aqueles pacientes até 75 anos com risco maior ou igual a 10% pelo Framingham, né? E, obviamente, nenhum tipo de recomendação, uma incerteza para aqueles com 76 anos ou mais. E os europeus são altamente mais conservadores, né? Eles dão já um 2B para um risco acima de 15% para Framingham, por exemplo, para aqueles pacientes com 70 anos ou mais. Eles são altamente mais conservadores. Eu não vou ter tempo de passar cada um dos guidelines aqui para vocês, mas eu queria deixar uma mensagem pessoal minha, né? Bom, às vezes é difícil eu fazer índice de fragilidade no meu consultório, eu tenho que fazer ou sigo algum modelo pré-feito, ou vou criar um modelo de 30 itens, pelo menos, isso não é lá muito prático. Então, eu penso em usar o sexto sinal vital ou velocidade de marcha, né? A gente já tem muito tempo em que a gente analisa esse sinal em geriatria, ele pode ser um proxy, né, para a fragilidade. A gente sabe que existe uma correlação muito forte, desde o estudo clássico da Stephanie Studenski, associando a redução da velocidade de marcha, né, principalmente abaixo de 1 metro por segundo, aumento da mortalidade, redução de sobrevida. Então, a gente tem essa ideia. E na prática clínica, uma sugestão que a gente pode fazer no nosso consultório é fazer uma velocidade de 4 metros, né, um protocolo de
de 8 metros total, 2 para acelerar, 2 para desacelerar, 4 metros medidos, em que aqueles pacientes com menos de 5 segundos, eles estão sob maior risco, né, para uma fragilidade física, ou seja, uma velocidade equivalente a 0,8 metros por segundo, né? Está aqui a fotinho do Luiz fazendo a velocidade de marcha em Jundiaí. Então, a gente tem essa alternativa prática, né? E aqui, eu não vou ter tempo, mas só ilustrando as evidências dos guidelines, né? Mesmo o guideline de 2018, ele deixa totalmente a gente à vontade para fazer um critério de julgamento clínico naqueles pacientes acima de 70 anos, né? Quanto mais aqueles acima de 75 anos, em que a evidência aqui é um 2A, mas que a gente, então, pode iniciar uma terapia antilipêmica com estatina de moderada a alta potência, mas, obviamente, pensar muito nos efeitos adversos, consequências, fragilidade, interações, polifarmácia, entre outros, né? E lembrar que esses guidelines, quando eles colocam moderada potência, está incluindo a simvastatina, que a gente pode usar no SUS, né, numa dose aí de 20 a 40 miligramas. Então, não necessariamente a gente tem que prescrever atorvastatina ou rosuvastatina. Muito bem. Então, nos nossos casos, para a gente terminar, desculpem os 5 minutos que eu comecei atrasado, né? Então, lembra que no primeiro caso, o JS, né, que me questionou, será que eu paro estatina, né? Eu estou tão bem. Bom, ele tem uma velocidade de marcha super elevada, um freio de triagem de 0. Né? O meu conselho foi manter estatina, continua suas atividades físicas, coma bem, continua mantendo seu peso muito bem equilibrado. Eu acho que não vale a pena, porque você está tão bem há tanto tempo tomando rosuvastatina, sem nenhum efeito colateral, e você vai manter uma redução de risco aí combinado entre 20% a 30%. Eu acho que vale a pena, ainda mais com histórico familiar. P 82 anos, e aí, né? Como é que foi a recomendação? Bom, ela já tinha uma velocidade de marcha de 0,75, né, metros por segundo, então ela está aí abaixo de 0,8, com freio 2. Então, uma paciente aí entre uma pré-fragilidade e fragilidade, né, dependendo da nossa referência aí. Eu discuti, eu achei que realmente valeria a pena, como cognitivamente ela estava muito bem, o transtorno mental muito bem equilibrado, o diabetes muito bem compensado, que valeria a pena pelo risco agregado, né, a gente tentar pelo menos uma atorvastatina 10 miligramas, uma dose baixa. Ela tinha muita preocupação com relação a quão potente fosse o tratamento em termos de efeito adverso, né? Então, começamos a atorvastatina 10 miligramas, com certeza agregado à atividade física e dieta, né? Eu deixei muito claro que isso teria que ter uma mudança de estilo de vida, não só a prescrição. E, finalmente, lá, 83 anos, né, paciente com demência leve, FA, hipertensão, polifarmácia. Velocidade de marcha é muito ruim, 0,42, uma fragilidade, um freio 4. A minha recomendação realmente para o filho foi parar a estatina, né? Então, a desprescrição da estatina. Inicialmente, eu não desprescrevi a varfarina que ele queria, e eu mudei realmente a dieta dela com o nutricionista e uma prescrição de atividade física resistiva com um profissional associado. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Desculpa de novo o começo um pouco atrapalhado em termos tecnológicos, e eu deixo aqui os nossos canais para aqueles que não são do nosso serviço e que queiram ver outras aulas e participar ativamente das reuniões. Obrigado.